Olá, garotinho e garotinha! Seja bem-vindo a este canal de Química. Meu nome é Jerônimo, eu sou professor de Química aqui do YouTube. E te convido a conhecer o meu canal, as minhas aulas, que partem do zero ao aprofundado. Nós estamos na parte 2 do estudo da matéria. Se você perdeu a minha primeira aula, está passando um card aqui e você poderá acessar para ter conceitos mais solidificados, para que vocês possam aprofundar mais. E agora, nós iremos discutir alguns conceitos, estudaremos os estados da matéria, além de vermos as transições de um estado para o outro. Roda a vinheta e vamos nessa! Muito bem, garotinho e garotinha, vamos voltar aos nossos estudos sobre matéria. Alguns alunos fazem uma confusão daquilo que seja matéria, corpo e objeto. A matéria é tudo aquilo que irá apresentar massa e volume. Tão simples quanto. Nós já sabemos disso. Ok? Nós já sabemos disso. Massa e volume. Vamos dar um exemplo? Um ferro. O ferro qualquer. O ferro da natureza. A forma do ferro na forma de minério, por exemplo. É uma matéria para a gente, porque apresenta uma massa e um volume. Ok? O ferro. Agora, pessoal, se eu pegar esse ferro e dar a ele uma porção limitada, se eu fizer dele uma porção limitada, eu terei ali um corpo, ok? Então, eu peguei o ferro, levei ele ao forno, ao alto forno, e moldei ele para fazer, sei lá, uma cadeira. Então, eu, além de ter dado um corpo a ele, eu também dei uma utilidade ao homem. A cadeira, que agora é um corpo, passa a ser também um objeto, porque tem finalidade ao homem. Opa, já tiramos dois conceitos. Então, a matéria é tudo aquilo que apresenta massa e volume. Não necessariamente tem uma porção limitada. Quando a gente tem uma porção limitada da matéria, a gente chama de corpo. Porção limitada. Porção limitada da matéria. Exemplo, um pedaço de ferro. Um pedaço, né? Um pedaço ali, um bastão de ferro, tá bom? Vou colocar bem entre aspas para a gente entender. Pedaço de ferro, um bastão de ferro. Show de bola? Agora, quando eu vou pegar esse ferro na natureza, vou dar a ele um sentido, um corpo, uma porção limitada, e que essa porção limitada possa servir para alguma coisa para o ser humano, a gente chama de objeto. Então, por exemplo, aqui é quando apresenta finalidade ou utilidade ao homem. Apresenta finalidade barra utilidade. Barra utilidade ao homem. Show de bola? Exemplo aí pra gente, pessoal. A cadeira. Então a galerinha faz muita confusão com estes três conceitos. Tranquilo? Vejamos agora, meus queridos, quais são os estados físicos da matéria. Para tanto, o tio já vai dar licença para que vocês possam dar aquele printão. E esse print vai abordar para vocês o seguinte: como que nós vamos estudar os estados físicos da matéria? Muito simples. Para tanto, é necessário que antes a gente entenda o movimento molecular. Ora, em realidade eu tenho 5 estados físicos. O que? Eu aprendi que eu tenho 3. Sim, no ensino fundamental 2 e no ensino médio, você vai estudar 3 estados físicos. O sólido, o líquido e o gasoso barra vapor. Mas nós sabemos que em realidade existem 5, que é o zero absoluto, trabalhado lá na terceira lei da termodinâmica, e nós temos o último, que vai até o último, que é o plasma. Portanto, zero absoluto, sólido, líquido, gasoso barra vapor e plasma. Nós estudaremos estes estados físicos. Show de bola, pessoal? Mas antes, a gente precisa entender como que uma molécula assume a posição molecular, de fato, né, de sair de sólido e ir para líquido. Como que assume uma posição de mudança de estado físico. Para isso, a gente precisa entender um pouco como que essas moléculas se movimentam. Então, a gente vai pedir a ajuda da energia cinética. Por exemplo, se nós fornecermos
temperatura a um determinado tipo de matéria, essa matéria receberá essa temperatura, absorverá essa temperatura, agitará suas moléculas e estes movimentos moleculares que veremos agora farão a transposição em um outro estado físico. Isto porque, meus amores, a mudança de um estado físico nada mais é do que uma pequena diferença no estado de coesão dessas moléculas. Vamos lá. Quais são esses estados e esses movimentos que a gente vai encontrar? Em realidade, os estados são os que a gente já conhece: sólido, líquido e gasoso, barra vapor. Mas agora a gente vai entender os movimentos. A molécula que compõe a matéria, que é a união entre átomos, pode assumir um movimento de translação, um movimento em que essa molécula pode ir para qualquer direção, ela fica toda bagunçadona, sem uma direção, beleza? Pode ter o movimento de rotação, em que ela fica girando em torno do seu próprio eixo, show de bola? E pode também apresentar o estado de vibração, em que a molécula fica doidona, na maior vibração possível, beleza, meu povo? E em realidade, estes estados de movimentos de matéria, de molécula, vão acontecer de forma que a gente tem os 3 planos. E estes 3 planos vão nos orientar em relação a essa posição dessas moléculas. Show de bola? O que nós temos que ter em mente aqui é que estes movimentos, eles contribuirão para a mudança de estado físico. Meus amores, isso, na maior parte das vezes, nem é abordado nos materiais. Mas para que vocês saibam, existe esse tipo de movimento cinético, de forma que uma molécula saia do seu estado sólido, possa passar para o líquido e possa passar para o gasoso. Show de bola? Vamos para o próximo quadro. Moçada, olha só, agora que nós já conhecemos os movimentos moleculares, nós vamos estudar os estados de agregação molecular e os estados físicos mesmo, sólido, líquido, gasoso, barra vapor. E como acontecerá a transição de um estado para o outro, ok? Olha só, no nosso dia a dia, nas condições corriqueiras mesmo, nós notamos, por exemplo, a água. A água no seu estado sólido serve para resfriar as nossas bebidas, por exemplo, na forma de gelo. No seu estado líquido, nós podemos fazer um processo de ingestão, beber, nos hidratarmos. E no seu estado gasoso, de vapor, melhor dizendo, de vapor, nós temos aqui, nessa atmosfera presente, uma quantidade de moléculas de vapor de água que serve para umidificar o ar. Show de bola? Olha, vamos entender melhor? Vem comigo. Como funcionam esses estados físicos? O estado sólido de qualquer matéria, na maior parte das vezes, geralmente, tá bom? Nós vamos ter moléculas bem unidas, coesas, moléculas que apresentarão uma excelente organização. E essas moléculas estão unidas a tal ponto que nós temos até uma certa dificuldade para separá-las, ok? Mas se a gente fornecer uma certa quantidade de temperatura térmica, olha só, essas moléculas no seu estado físico absorverão essa energia térmica e converterão essa energia térmica numa energia cinética. E essas moléculas irão translacionar, irão rotacionar, irão vibrar de forma que a gente consiga gerar alguns espaçamentos entre essa boa organização. Quando a gente começa a gerar esse espaçamento, a gente sai de um estado mais organizado para um estado mais desorganizado, que é o estado líquido. Portanto, ao fornecermos temperatura para uma estrutura sólida, nós conseguimos fazer com que essas moléculas se agitem a tal ponto em que elas geram um espaçamento e esse espaçamento muda o seu estado físico. A temperatura consegue fazer isso, mas a pressão também consegue? Consegue. Usualmente, no ensino médio e no ensino fundamental, a gente trabalha mais com a temperatura, mas a pressão também consegue. É uma outra variável que interfere na mudança de estado físico de um estado para o outro. Show de bola, meu povo? Olha só, e quando nós estamos numa estrutura sólida, num estado físico sólido, de forma que a gente mude para o estado líquido, a gente faz essa mudança e dá um nome a este processo. O nome é fusão. Querem um exemplo simples? Olha só, você vai ganhar um anel do seu namorado, da sua namorada, né? E este anel, se ele for de ouro, hein? Se ele for de ouro, mas pode ser de prata também. Nós vamos pegar este anel, ele está na sua forma sólida, a gente tem que levar eles, né, esse ouro ou a prata, à temperatura, e essa temperatura vai fazer com que esses metais amoleçam e eles possam estar em torno de um molde que vai se assemelhar ao anel que vai entrar no seu dedo, ao seu tamanho e tudo mais.
Então, quando a gente quer pegar a prata ou o ouro, levar ao fogo, ela é sólida. Levar ao fogo, ela se torna líquida. Beleza? Ou senão, eu quero pegar uma barra de chocolate bem gostosa e quero levá-la ao fogo para se tornar um líquido. Também posso? Posso, porque está saindo de sólido para líquido. Neste instante, eu estou fazendo aquilo que eu chamo de fusão. Meus amores, prestem atenção nisso. Eu estou cada vez mais alterando a estrutura molecular daquela matéria. Se eu agora pegar uma estrutura que é líquida e eu fornecer temperatura a este líquido, o que é que eu vou encontrar? Eu vou espaçar ainda mais essas moléculas. E espaçando essas moléculas ainda mais, eu consigo, de tal forma, esse espaçamento, que eu rompo essas ligações, melhor dizendo, essas interações. E essas interações sendo rompidas, eu consigo passar para um estado de gás para um estado de vapor. A este fenômeno eu denomino como vaporização. Vaporização. E a vaporização, ela pode ser de 3 tipos. Olha só, a vaporização, vamos acompanhar no quadro aqui contigo. A vaporização pode ser de 3 tipos. Quais são essas vaporizações? A vaporização, ela pode ser a evaporação, primeiro tipo, evaporação. E a evaporação, ela vai ser a vaporização natural. Olha só, meus amores, vamos pegar aí um copo d'água no deserto. Se a gente colocar um copo d'água no deserto em altíssimas temperaturas, em breve, aquele copo com água, a água especialmente, irá evaporar. Então eu chamo de evaporação o processo natural em que a água sai do seu estado líquido e passa para o estado de vapor. Beleza? Olha só, se eu colocar uma roupa molhada da máquina para secar no sol, também acontecerá naturalmente o processo da água líquida ali na roupa, passando para o estado de vapor pela influência do sol. Tudo bem? Então, como nós temos 3 tipos de vaporização, nós já vimos o primeiro, que é a evaporação. Os animais também, nós seres humanos, nós temos um processo de evaporação natural. Quando o sol bate no nosso corpo, quando nós estamos ali com o nosso metabolismo acelerado, nós perdemos calor para a natureza. E aí nós suamos. Então é uma forma também de termos a evapotranspiração. Beleza? Olha só, o segundo tipo é a ebulição. A ebulição, meus amores, é nada mais nada menos que a vaporização forçada. Então você quer fazer um cafezinho. Você vai pegar ali uma vasilha de alumínio e vai colocar água ali dentro. A gente vai levar essa água ao fogão, ao forno, a trempe, né? E a gente vai forçar que essa temperatura faça com que a água líquida passe para o seu estado de vapor. Ou seja, teve a intervenção humana. Se o homem forçou a água líquida a passar para o seu estado de vapor, nós chamamos de ebulição. Beleza? E eu vou apagar aqui para a gente, já tira aquele printão, para que a gente possa ver o terceiro estado em que a vaporização acontece. O primeiro é a evaporação, é uma vaporização natural. O segundo é a ebulição, é uma vaporização forçada. E a terceira, ou melhor dizendo, o terceiro tipo de vaporização vai ser a calefação. A calefação, ela vai ser a vaporização instantânea. Mana, identifiquem o seguinte. Imaginem só que vocês agora vão trabalhar fazendo sanduíche em cima de uma chapa. Beleza? A chapa está quente e os pedidos estão esfervilhando. E você está trabalhando muito. De repente, cai aquela gotinha de suor da sua testa lá na chapa. O que vai acontecer? Antes de encostar na chapa, ela vai no instante entrar num processo de calefação, de vaporização. Aquela gotinha do suor que está caindo da sua testa ali na chapa quente vai instantaneamente sair de líquido e se transformar
transformar em vapor. Então é a vaporização instantânea, beleza? Nós temos então os 3 tipos de vaporização. Ora, em sólido nós temos uma estrutura bem organizada das moléculas. Ao receber temperatura, essas moléculas absorvem essa temperatura térmica, se movimentam, se rotacionam, se translacionam e mudam para o estado líquido, que é um estado mais desorganizado, mais fluido. E aí, a gente, ao fornecer mais temperatura, se transforma num estado de vapor ou gás. Veremos essa diferença já já. Ao se transformar num estado de vapor ou gás, vai receber designações. De sólido para líquido, fusão. De líquido para gás ou vapor, nós vamos chamar de vaporização, sendo que há 3 tipos de vaporização: a evaporação, a ebulição e a calefação. Vejamos o processo contrário. Quando nós tivermos aqui de vapor e gás para líquido, nós encontraremos um processo de condensação, liquefação. Olha só, meus amores, liquefação, condensação, liquefação. Uma pequena diferença. Olha só, quando nós nos reportarmos a vapor, nós estaremos falando de condensação. E quando nós estivermos nos referindo a liquefação, estará vinculado ao gás. É uma diferença conceitual. Olha só, vamos supor a seguinte situação pela qual você já passou. Você pediu em um restaurante um refrigerante. Uma Coca-Cola. Essa Coca-Cola veio geladinha. Depois de alguns minutos, você começou a perceber que essa Coca-Cola começou a suar muito, entre aspas. E esse suor em torno da Coca-Cola não foi porque o alumínio tem poros e permitiu que o refrigerante saísse do interior para o exterior. Não foi nada disso. Foi porque, ao estarmos observando aquele refrigerante, ao entorno daquele refrigerante, as moléculas dos gases atmosféricos, da própria natureza que estão ali, começaram a entrar em contato com aquela latinha que é mais fria, que está mais fria, e começaram a entrar numa espécie de equilíbrio térmico com aquela lata. Então, como as moléculas que estavam refrigeradas, as moléculas de Coca-Cola estavam mais frias, ao contato com as moléculas que estavam mais quentes ali na atmosfera, ao entorno daquela lata, elas entraram num processo de equilíbrio térmico. Então essas moléculas que estavam mais quentes, ao entrarem em contato com a latinha, começam a sair do seu estado de vapor, que estava ali no gás atmosférico, e começam a fazer um processo de condensação. Elas começam, portanto, a se transformarem de vapor para líquido, beleza? Agora, a liquefação, ela é utilizada quando nós pegamos um gás e passamos ele para o estado líquido. Tudo bem, pessoal? Então são diferenças apenas conceituais, mas nos vestibulares, nos concursos públicos, nas provas de ensino fundamental 2, por exemplo, a gente encontra quase que com a mesma coisa estes 2 conceitos, tá bom? Quando a gente for estudar lá os pontos triplos da água, a gente for estudar as propriedades mais profundas da água, talvez a gente possa fazer uma diferenciação mais aprofundada no que diz respeito à pressão crítica, à temperatura crítica e entendermos melhor o que significa gás e vapor. Mas, por enquanto, a gente vai focar apenas nessa designação, beleza? Olha só, agora nós temos que, quando sai de gás e vapor para líquido, nós teremos condensação ou liquefação. Mas nós vamos perceber também que quando o líquido sair do seu estado de organização molecular para o sólido, nós também teremos uma outra denominação. Quando nós temos, por exemplo, água líquida e levamos ela ao congelador, essa água se solidifica. Por isso, nós chamaremos o processo de conversão de líquido para sólido de solidificação. Beleza? Olha só, já aprendemos alguns nomes. Sólido para líquido, fusão. Líquido para gás e vapor, nós vamos ter aí as vaporizações. Sejam elas evaporação ou evapotranspiração, ebulição e calefação. Saindo de gás ou vapor para líquido, liquefação, condensação. E de líquido para sólido, nós teremos o processo de solidificação. Agora, meus amores, nós podemos encontrar um processo
que não permeia, que não passa pelo líquido, que é o processo de mudança de estado físico de sólido diretamente a gás ou de gás diretamente a sólido. Por exemplo, as bolinhas de naftalinas que vocês colocam nos guarda-roupas, né, para evitarem o mofo ou em outros lugares, elas saem diretamente de sólido e se transformam em gases. Show de bola? Nós chamamos esse processo de sublimação. Olha que lindo isso! Sublimação. Também é considerado o processo inverso quando nós pegamos, por exemplo, o iodo, que ele tem a capacidade de tanto sair de sólido e ir para gás, quanto de gás e ir para sólido, beleza? A gente pode chamar isso também de ressublimação. Ressublimação. E ainda, há alguns autores que gostam de chamar esse processo de deposição, beleza? O importante aqui é a gente saber os nomes principais. Tem uma curiosidade que eu gostaria muito de contar para vocês. Muitas pessoas pensam que o gás que é oriundo do gelo seco é um gás, é um vapor de água. Na realidade, não. O gelo seco é proveniente do gás carbônico sólido que passa diretamente para o estado de gás. Beleza, pessoal? Então, qualquer questão que esteja relacionada ao gelo seco, vocês não associarão à água, associarão sim ao gás carbônico. A gente se vê no próximo vídeo. Little Boy, Little Girl, seguinte, alguns exercícios comumente pedem alguns processos energéticos envolvidos em relação à agregação molecular ao estado físico. Então, o que a gente tem que se ligar aqui? Olha só, quando a gente tem uma estrutura molecular em que essa estrutura molecular se apresenta no estado sólido, mudando para líquido, para gasoso ou vapor, a gente vai ter aqui um processo de absorção de energia. Então, se eu tenho sólido com essa agregação molecular bem coesa e organizada, ao absorver energia, absorveu, começa a se espaçar, começa a se desorganizar, nós temos que perceber que esse processo de absorção para um processo que leva a repercussões de desorganização leva um nome. Processos endotérmicos que absorvem energia, o prefixo endo significa isso, absorver dentro, absorver energia, né? No caso térmica, energia térmica, temperatura, absorve temperatura para sair de um estado mais organizado para o mais desorganizado. A mesma coisa acontece de líquido para gasoso. Aqui eu tenho uma estrutura mais fluida, mas ao absorver a temperatura, vai para um estado completamente bagunçado. Então, quando eu saio de sólido para líquido, de líquido para gasoso, ou de sólido para gás ou vapor, nós teremos um processo de absorção de temperatura. Lá na termoquímica, que nós teremos a oportunidade de estudar, nós chamaremos isso aí de um processo endotérmico. Olha só, processo endotérmico, ok? Endotérmico. Endo é dentro e térmico é temperatura. Absorve temperatura. O contrário também é verdadeiro, viu, meus amores? Muito verdadeiro. Porque olha só, eu sou uma molécula no estado vapor ou gasoso. Estou bagunçadona, essa molécula bagunçada. À medida que ela começa a perder energia térmica, ela começa a ficar mais fluida e começa a ficar mais organizada, né? Se ela começa, então, a sair de um estado mais bagunçado e para um estado mais organizado, é porque mais desorganizado para o mais organizado é porque ela está perdendo energia, ela está liberando essa energia. E aí a gente vai chamar esse processo todo de processo exotérmico. Ó, é só lembrar de ex, hein, gente? Lembra de ex. Ex você libera, você manda para fora, beleza? Processo exotérmico você, ó, libera energia, beleza? Então, nós podemos encontrar alguns exercícios que remontem a essas teorias. Meus amores, olha só, eu montei uma tabelinha aqui para vocês, de modo que a gente possa identificar a força, o volume e, efetivamente, a forma dessas moléculas. Por quê? Porque a gente sabe que, muitas vezes, a agregação molecular ela vai estar relacionada à força de atração ou repulsão. Então, a gente tem que saber se essa força de atração em relação à de repulsão será maior, menor ou mais ou menos igual. Beleza? Então, só para que a gente entenda, um processo de mudança de estado físico se dá pela força entre uma molécula e outra, tá bom? E pela sua organização. Anotem isso, tomem nota mesmo, porque o nosso caderno tem que estar bem completo. Olha só, quando a gente vai avaliar um sólido, a gente vai ver que a sua forma é bem definida, é uma forma coesa, né? É uma forma
que, de igual modo, vai ter um volume definido. A gente sabe quantificar até esse volume. E a gente vai verificar que a força de atração entre as moléculas é maior do que a força de repulsão. Pessoal, olha só, a força de atração entre as moléculas é muito grande, é tão grande que a molécula está muito presa uma na outra, beleza? Agora, vamos observar para o líquido. No líquido, a gente vai ter uma forma variável. Por quê? O líquido vai se adequar ao ambiente em que ele estivesse inserido. Por exemplo, se eu pegar água e jogar no chão, essa água vai assumir a forma do chão. Se eu pegar essa água e jogar dentro de um copo, essa água vai assumir a forma de um copo. Se eu jogar dentro de uma jarra, vai assumir dentro de uma jarra, beleza? Então, a sua forma é variável, vai depender de onde esse líquido está sendo inserido. O seu volume, ele vai ser definido também, porque se eu pegar 100 ml e jogar no chão, serão 100 ml. Se eu jogar esses 100 ml, se eu verter dentro de um copo, ou de alguma vidraria importante no meu laboratório, vão conter ali, da mesma forma, um volume de 100 ml. Agora, quando a gente vai observar as forças de atração e repulsão, elas são mais ou menos iguais, tá bom? São aproximadamente iguais, beleza? Olha só, mas quando eu avalio o estado gasoso, eu vou verificar que a sua forma é variável, porque eu não consigo pegar os gases que estão neste ambiente aqui e verificar de fato qual é o seu estado, né, de forma, porque os gases tendem a ocupar todo o ambiente disponível. Então eles estão em movimento, na sua energia cinética ali, beleza? Esse estado, na maior parte das vezes, é variável. O seu volume também é variável, porque como eles tendem a ocupar todo o espaço definido, eu não sei qual é a capacidade volumétrica exata que eles vão ocupar, que eles irão ocupar, beleza? E a sua força de atração é bem menor que a sua força de repulsão, porque se a força de atração fosse maior, eles estariam mais unidos, beleza? Então segue o baile. Garotinho e garotinha, olha só. No início dessa aula, a gente falou de mais dois estados físicos que usualmente não trabalhamos no ensino médio nem no ensino fundamental 2, que são eles, o plasma e o zero absoluto. Inicialmente veremos o plasma. Embora no ensino médio isso não seja ensinado, não seja tão cobrado, alguns concursos vestibulares tradicionais, até mesmo o Enem, pode colocar na forma de enunciados para que a gente interprete um pouco, né, e contextualize as questões relacionadas aos estados físicos, dentre outros conteúdos da matéria de química. Beleza? O primeiro é o plasma. Essa nomenclatura já existia. Um estudioso chamado William Crookes trabalhou no século XIX a ideia de uma ampola, de um tubo, em que ele colocava aqui um gás e esse gás, dentro de condições específicas de temperatura e pressão, se transformava em raios. Aqui ele denominou como raios catódicos. Acontece que um rapazinho chamado Irving Langmuir, em 1928, deu uma nova nomenclatura a esses raios catódicos, porque os interpretou de uma forma um pouco diferente. Ele disse que, na realidade, esses raios, sim, tinham as características que William Crookes determinou. Acontece que ele resolveu dar um outro nome, chamado de plasma, justamente porque esse plasma receberia e teria algumas características específicas. O tio já vai dar licença para que vocês classificarem o print, e este print importante com algumas informações referentes ao plasma. Acabei de esmagar os meus pincéis aqui. E, em primeiro lugar, a primeira observação é que, de posse de um superaquecimento desse gás, produzia-se uma energia suficiente nesse próprio gás, a tal ponto que os átomos liberavam uma energia, a tal ponto que mesmo as ligações químicas entre esses átomos eram rompidas. E nesse rompimento, como consequência, se geravam íons, elétrons livres e até mesmo outros átomos. Então, essa foi a primeira característica. Após o superaquecimento de gás, esses gases compostos por átomos rompiam suas ligações químicas, tal a energia embutida que estava ali, e aí produziam íons, elétrons livres e outros átomos. A segunda característica observada foi que esse acúmulo energético gerava toda uma repercussão em torno daquele composto, que seria o plasma, que seria aquele estado físico, né? Que apresentaria para a gente uma alta densidade, e mesmo tendo uma alta densidade, apresentaria massa e volume variáveis, ou seja, parecia ser algo instável, algo que trabalhasse em temperaturas elevadas, que trabalhasse em condições específicas. E nós vamos ver também que esse plasma, diferentemente dos gases, apresentaria uma capacidade de condução de corrente elétrica bem diferente. Então, observemos que
Dentro dessa perspectiva, e nessa perspectiva de conduzir corrente elétrica, poderia-se produzir e atrair um campo magnético de acordo com a lei de Ampère. Temos alguns exemplos para que nós consigamos compreender melhor como é a aplicação desse plasma. Por exemplo, nós temos o Sol, nós temos a aurora boreal e a aurora astral, nós temos aí a TV de plasma, dentre outros. Vamos ao próximo quadro. Meus amores, olha só, aqui tem um exemplo muito legal, que é a aurora boreal. Como acontece esse processo em que se forma o plasma? Na realidade, nós temos o Sol e na sua superfície há um superaquecimento, na casa aí de 85.000 graus Celsius, uma altíssima temperatura. Esse superaquecimento vai fazer com que os gases rompam ali suas ligações químicas, há muita energia embutida e essa energia vai sendo direcionada aqui para a Terra. A Terra, por sua vez, apresenta algumas partículas geomagnéticas, afinal de contas a Terra tem um magnetismo. Essas partículas geomagnéticas, ao absorverem essas energias que chegam aqui do Sol, vão fazer com que também passem para um estado mais desorganizado energeticamente falando. Então, se geram novos íons livres, novos elétrons livres, se geram ali átomos que perdem as suas ligações químicas e isso gera um processo energético muito forte. Mesmo tendo íons, esses íons se anulam de tal forma que não tenham cargas nem positivas nem negativas. O fato é que quando se geram estes íons, estes elétrons livres, eles acabam absorvendo a reflexão solar que bate ali na ionosfera e produzem esse plasma. Ao produzirem esse plasma, essa consistência desse estado físico, a gente vai acabar verificando que ele libera fóton. Por isso, é possível se ver a aurora boreal em determinadas partes do planeta. Assim também acontece com a TV de plasma, um superaquecimento, não a nível do Sol, mas um aquecimento em um gás, que vão direcionar energias para que elas possam ser atraídas, gerarem plasma, gerarem os fótons e a gente conseguir assistir aos programas de televisão. Da mesma forma, acontece com a aurora austral e também outras ocorrências aí na natureza, ok? Vamos ao zero absoluto para que a gente finalize o último estado físico da matéria. Deixa eu dizer mais uma coisa para vocês. Este estado físico ele é muito pouco estudado. A gente está colocando aqui para vocês porque aqui é a aula do Tio EG, é uma aula aprofundada, tá bom? Mas se você está no nono ano, provavelmente isso aqui pode cair para você como uma pesquisa, algum trabalho, beleza? Se você está no ensino médio, é legal você conhecer para poder, inclusive, correlacionar a física. Show de bola? Então, olha, não vamos nos preocupar tanto com isso. Aparecendo nos exercícios, a gente já vai ter o que mencionar sobre o zero absoluto e sobre o plasma. Olha só, o zero absoluto é a menor temperatura teórica à qual um corpo pode se submeter. Ou seja, essa temperatura estaria aí na faixa de menos 273,15 graus Celsius, ou 0 Kelvin, ok? A terceira lei da termodinâmica lá na física, a gente estuda um pouco sobre isso daqui. E nessa temperatura, as moléculas, os átomos, os elétrons estariam em repouso. E se elas estiverem em repouso, elas não teriam energia cinética. Segundo Einstein, se um corpo não tem qualquer tipo de energia, ela não tem massa, ou seja, ela não existiria. Agora, é muito louco a gente pensar nisso, porque dentro do processo da atomística, aula que também a gente vai ter aqui no meu canal, o princípio de Heisenberg, que é o princípio da incerteza. Ele diz que é muito difícil a gente medir a velocidade e a posição de um elétron dentro da eletrosfera, numa região que se chama orbital. É uma região imaginária onde possivelmente esteja esse elétron. Existem nomes para esses orbitais, SP, D e F, beleza? Na aula de atomística a gente vai aprofundar essa parte. O fato é que como a gente não consegue saber exatamente onde está esse elétron, nem a sua posição, nem a sua velocidade, a gente meio que impõe, cria um determinismo em torno do que se conhece do elétron. Ou seja, se eu não sei medir a velocidade e a posição, eu não consigo afirmar 100% que essa temperatura é possível de chegar. Por quê? A sua velocidade mediria grau de agitação. As moléculas, por exemplo, que são compostas por átomos, que são compostas por elétrons, prótons e nêutrons, elas não agitam, translacionam, rotacionam, vibram? Pois é,
Se a gente não tem uma energia cinética, uma energia de movimentação, como é que a gente vai saber, né, se realmente essa matéria existe? Se atingir essa temperatura, né, os átomos ficam muito próximos, mesmo os gases. Olha só, gente, gás tem uma estrutura e moléculas completamente bagunçadas, desorganizadas, pouco coesas. Se elas começam a se organizar a tal ponto, né, de se solidificarem, elas começam então a assumir características diferentes. Por isso, não se consegue chegar ao zero absoluto. A gente tem uma teoria sobre isso, né, que possivelmente essa é a menor temperatura que se pode chegar, mas é uma temperatura teórica. Mas se chegar, não tem energia cinética, se não tem energia cinética, não tem matéria, e aí a gente, né, não entraria nesse princípio de Einstein, a gente chocaria com a opinião de Heisenberg, do princípio da incerteza, onde é que está esse elétron, a gente não consegue medir, né, a sua velocidade de posição, e a gente começaria a ter talvez um contrassenso, né, um gás se transformando em sólidos em temperaturas tão baixas, né, e mais do que isso, a gente começa a ver algumas ligas metálicas sendo supercondutoras de energia, a exemplo aqui do titânio e do nióbio. Beleza, pessoal? Porque nessas temperaturas a gente passa a ter condições específicas e muito anômalas, quase que diferentes daquilo que são mais comuns para a gente no nosso dia a dia. Por isso, quando a gente vai estudar plasma e zero absoluto, a gente não pode se ater somente ao estudo da química. A gente precisa da ajuda da física clássica, a gente precisa de outras observações, teorias, de cálculos, para que a gente entenda melhor. Por isso é uma matéria muito aprofundada. Desse modo, fiquemos por enquanto com os 3 estados físicos que mais aparecem nas provas e nos concursos: sólido, líquido e gasoso. Precisamos saber as suas interações, comportamento molecular, os movimentos moleculares, como se chamam as transições de um estado para o outro e praticar muitos exercícios. Por hora, deixemos o zero absoluto e o plasma como reflexões para a gente entender que são outros estados físicos mais complexos, mas que serão abrangidos, serão apresentados, serão evidenciados muito mais no 3º grau, no ensino superior, do que no ensino médio, ok? Meus queridos, meus amores, beijos no coração, pratiquem exercício. Se essa aula foi útil para você, já chega de voadora com 2 pés nesse like aí, se inscreva no meu canal para receber aulas educativas. A educação precisa ser democratizada. Vamos que vamos, até!